Você provavelmente já jogou ou ouviu falar de Hollow Knight. E num primeiro momento, imagino que seu primeiro pensamento tenha sido: que conceito diferente? Um inseto que mata outros insetos para sobreviver. E de fato, o jogo nos deixa essa primeira impressão quando jogamos pela primeira vez. Mas hoje, lhe convido a entender esse jogo a partir de uma perspectiva psicológica. O jogo se inicia com o nosso personagem convicto em se aventurar na cidade abandonada de Hollow Nest. E nesse momento, nada nos é comentado sobre ela. E durante a jornada do jogador, conforme mais se conhece da cidade, mais questionamentos e dúvidas vão surgindo. Então é comum em Hollow Knight caminhar pelas diversas estruturas abandonadas e conversar com os vários NPCs de cada mapa, cada qual com sua história pessoal, e se perguntar: como isso foi ficar assim? Por que tá tudo abandonado? E ainda, como era isso antes? É irônico pensar que à medida em que se explora, mais dúvidas surgem. Mas o que no mundo funciona dessa exata maneira? A vida. Podemos relacionar o conceito da cidade de Hollow Nest e do personagem principal como sendo uma expressão do nosso próprio ego, daquilo que nós somos. Hollow Nest é representada por uma cidade escura, vazia, abandonada e que ninguém sabe o que aconteceu com ela. Tudo o que aprendemos sobre a cidade é fruto da nossa exploração. O mesmo acontece na vida real, em que ao longo das nossas experiências solitárias ou mediadas por outras pessoas, aprendemos um pouquinho sobre nós mesmos, o que chamamos de autoconhecimento. O personagem principal também pode ser relacionado com parte do nosso ego, a parte que busca essa individuação e a resolução dos nossos próprios conflitos representados no jogo a partir dos chefes. Em Hollow Knight, todo chefe derrotado presenteia o jogador com uma habilidade nova para progredir no jogo. Da mesma forma, na nossa vida, cada conflito vencido, cada material inconsciente trazido à consciência tem o objetivo de nos ajudar a nos adaptar e criar formas de enfrentamento dos nossos sofrimentos psíquicos. A sombra crescente em Hollow Nest, que mantém a cidade escura e abandonada, é o próprio inconsciente humano escondendo partes importantes do crescimento pessoal por pensar que aqueles conteúdos serão de difícil digestão e poderão causar muita angústia. Então, é um mecanismo de defesa que a própria mente cria para impedir de entrarmos em contato com esses conteúdos. Porém, dentro da psicologia analítica, Carl Jung apontava que esses conteúdos, nomeados por ele como complexos, são extremamente necessários para nos desenvolvermos e buscarmos uma integração de todas as nossas partes, para só assim a gente poder chegar no autoconhecimento. Sabendo disso, podemos citar também a personagem Hornet. No nosso primeiro encontro com ela, podemos ver claras semelhanças entre ela e o personagem principal, não só pelos dois serem insetos, mas principalmente por ela ser uma guerreira, assim como o personagem principal. A Hornet, durante todo o processo, ela parece conhecer muito bem Hollow Nest, coisa que o nosso personagem não conhece. O que de primeiro momento não faz sentido, já que ela é uma guerreira assim como nós. E mesmo que ela seja uma guerreira assim como nós, passando pelos mesmos desafios que nós, em todos os momentos, ela fica numa instabilidade entre guiar o jogador e também desafiar o jogador. Existem algumas lutas, em que lutamos contra a Hornet e são lutas bem difíceis, diga-se de passagem. E sabendo de tudo isso, podemos chamar a Hornet, como o conceito que Jung coloca de persona, ou mais precisamente, ânima. Segundo Jung, ânima é a parte feminina do eu do homem. Essa parte, ela funciona como se fosse uma compensação. Aquilo que o homem tem em falta na consciência, a ânima tem abundância na inconsciência. Portanto, podemos concluir que a Hornet, ela não só se parece com o jogador, mas ela é
parte dele. Ela conhece Hollow Knight porque ela é a parte do jogador que é suprimida da consciência, que tá justamente enfrentando o jogador para que ele reconheça a existência dela e se integre a ele. Tá, mas se a Hornet é a ânima do personagem principal, por que ela ataca ele, né? Se ela seria uma parte dele, não faria mais sentido se ela só o guiasse? Não. Por quê? A ânima, ela tem esse objetivo da integração e da individuação do indivíduo. E os desafios que a Hornet propõe ao jogador têm o objetivo de tirá-lo da zona de conforto, de testar os seus limites, de vencer os próprios complexos e torná-lo mais forte. Só assim se aprende com os conflitos e só assim busca a integração daquelas partes que normalmente a gente não correria atrás e nem enfrentaria. Em resumo, a luta contra a sombra de Hollow Knight é passível de comparação com a luta interna dos próprios conflitos. É a necessidade humana de se conhecer, se tornar mais forte e tomar consciência dos processos até então desconhecidos. E isso na psicologia se chama individuação. Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque provavelmente você gostou do assunto. E eu fico muito feliz porque são dois assuntos que eu gosto muito, que é psicologia e jogos. Então, se você é como eu, que gosta desses temas, coloca aí no comentário algum jogo, algum anime, alguma série que vocês querem que eu faça uma interpretação parecida com essa que eu fiz do Hollow Knight. E se vocês acham que faltou alguma coisa para ser dita, porque realmente Hollow Knight é um jogo muito rico e muito simbólico, eu posso estar pesquisando mais e fazendo uma parte 2. Enfim, muito obrigado.